Tá, agora, bem. Eu não sei nem nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê em Salmos 23, versículo 1, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero pregar sobre o nosso coração nessa noite, esse versículo que o Espírito Santo tocou no meu coração, que Deus tocou no meu coração. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem uma certeza muito grande que tudo vai ficar bem, que tudo está no controle da mão de Deus. E quando nós tem momentos nas nossas vidas que, por nós ser seres humanos, tem momentos que a gente pensa que não tem ninguém por mim, que não tem ninguém por você, que não tem ninguém para entender o que eu e você estamos passando. Mas eu quero falar nessa noite de um pastor que não é um pastor daqui da frente que eu estou pregando, mas é um pastor perfeito, um pastor que é o verdadeiro pastor perfeito, aonde nós olhamos para a cruz, aonde nós vemos o amor perfeito de Jesus Cristo. E quando nós lemos em Salmo 123, a palavra de Deus fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, a gente sabe que todo rebanho tem o seu pastor. Todo rebanho de ovelha. Quando a gente começa a entender que Davi, ele cuidava das ovelhas dos seus pais, e que ali ele pastoreava as ovelhas dos seus pais. E eu quero falar sobre essa noite sobre um pastor que é o Senhor, que é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que fez o céu, o Deus que fez os céus e a terra. E fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me e faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E eu quero dizer, irmão, nessa noite, que o Senhor, Ele é o meu pastor. Que o Senhor, que Ele é o teu pastor. E por conta de Ele ser o nosso pastor, e por conta de Ele ser o nosso Deus, além de ser o nosso Deus, Ele é o nosso professor. Além dele ser o nosso professor, Ele é o nosso pastor. E nada me faltará. Irmão, quando nós entendemos que o Senhor, Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, é quando a Bíblia fala que nada nos faltará, se Deus, Ele for o nosso pastor. Amém? E eu quero dizer nessa noite, sobre esse versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sei como é que tem sido o seu dia, eu não sei como é que tem sido a sua semana, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é o teu pastor. Que o Senhor, Ele é o meu e o teu pastor. E que nada vai faltar na minha e na tua vida. E fala assim, irmão, no versículo 2: deita-me e faz em verde pasto, e guie-me mansamente às águas tranquilas. Quando nós entendemos, irmão, que o nosso pastor, Ele guia, Ele nos dá um pasto e nos guia para águas tranquilas. Eu quero pregar sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que eu quero ministrar através da palavra, sobre a explicação, o Senhor nos alimenta todos os dias com pastos verdes, que é a sua palavra. Olha para cá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente entende isso que a palavra de Deus fala no Salmo 123, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a primeira coisa que dá a explicação que eu começo a entender, quando nós começamos a ler a continuação do versículo 2: deitai-me e faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. A primeira coisa que eu quero falar: o Senhor nos alimenta todos os dias com os pastos verdes, que é a sua palavra. Olha, irmão, em um momento nas nossas vidas,
que nós precisamos ser alimentados. A ovelha ela precisa ser alimentada pelo pasto. A ovelha, tudo que ela vê, a ovelha ela é um animal que tudo que ela vê é aquele pasto verde. E ela ali, ela se alimenta daquele pasto verde. E ali, a ovelha, ela se alimenta. E o seu pastor, por conhecer a ovelha, ele tem o alimento perfeito para aquela ovelha. Ele sabe qual é o alimento. E Deus, ele sabe qual é o alimento da minha e da tua alma, daquilo que nós necessitamos cada dia, daquilo que nós necessitamos cada dia, cada semana, cada mês. E a palavra do Senhor fala no versículo 2: que deitai-me faz em verde pasto e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ali o Senhor, ele é o nosso pastor, e o Senhor nos alimenta todos os dias com os pastos verdes que é a sua palavra. Tem momentos na nossa vida que nós encontramos com fome e sede do Evangelho, fome e sede da palavra do Senhor. E ali, o nosso alimento é a palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas tem momentos que a gente chega frustrado na casa de Deus, tem momentos que a gente chega decepcionado com algumas situações da vida. E ali, a gente precisa ser alimentado por uma palavra. E esse pasto verde significa a palavra de Deus, significa o Evangelho, a palavra que traz refrigério. E fala assim no versículo 3: refrigera a minha alma e guia-me pelas varedas da justiça, por amor do seu nome. Há momentos que nós precisamos ser alimentados, há momentos que nós precisamos de uma palavra de ânimo. E quando nós chegamos na casa de Deus, nós se alimentamos do pasto verde que é a palavra do Senhor. E quando nós entendemos que Deus é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso pastor, ali nós entendemos, quando nós confiamos neles, nós cremos que mesmo na meio à dificuldade, meio à lutas, o Senhor, ele nunca deixa faltar nada para o seu filho. E se você crê nessa palavra, se você crê nessa ministração, que o Senhor é o teu pastor, que o Senhor é o meu pastor e o teu pastor, e nada nos faltará. Enquanto Deus for o meu pastor, enquanto Deus for o teu pastor, pode ter certeza, irmão, que Deus, ele não deixará nada faltar. A Bíblia diz, irmão, que Deus é um Deus de provisão, que Ele prove todas as nossas necessidades. E mesmo que nós não venhamos ter tudo que nós queremos, mas o Senhor não deixa nada faltar na nossa vida. Ele sempre prove de um lado, sempre prove do outro, porque Ele é o nosso pastor. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso. O Senhor nos alimenta todos os dias com o pasto verde que é a sua palavra. Irmão, a palavra de Deus, ela reaviva a nossa fé. A palavra de Deus, ela nos dá ânimo. A palavra de Deus, ela nos encoraja. É na hora que nós estamos tristes, é na hora que nós estamos decepcionados, na hora que nós estamos arrasados. Nós chegamos na casa de Deus, ou na nossa casa, nós abrimos a Bíblia e o Senhor, o Espírito Santo, fala através da sua palavra. E ali nós somos alimentados, nós somos encorajados. E ali o Espírito Santo fala conosco. Imagina, você está passando por algo e Deus ministrar um versículo e Deus falar no seu coração. Ali nós entendemos que nós somos alimentados. E Deus, por ser o nosso pastor, Ele sabe qual é a comida necessária, qual é a grama verde. E o que muitas vezes a ovelha é um animal, irmão. A ovelha, ela é um animal um animal frágil, um animal que ela pode a qualquer momento sair do seu rebanho e a qualquer momento ela ficar no meio de vários predadores. E muitas vezes acontece de uma ovelha, por ela ver um pasto verde, ela ser perdida do rebanho. E ali tudo que ela vê é aquele pasto verde. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Para a gente ver muitas vezes outros pastos verdes, significa também muitas coisas do mundo que talvez queira nos tirar da presença do pastor, da presença do verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero ministrar que Deus, o
Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que eu creio que você que está na sua casa, que você que veio para ouvir a palavra de Deus, que eu creio que você vai sair daqui alimentado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Porque mesmo que nós cante, mesmo que nós louve ao Senhor, mas ainda o que alimenta é a palavra de Deus. Ainda o que alimenta a vida de um cristão, ainda o que alimenta a vida da ovelha é o pasto verde, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. É quantos creem, irmão, que você vai sair daqui alimentado pela palavra de Deus? Quantos creem que você saiu da sua casa e que o Espírito Santo está falando com você nessa mensagem, falando no nosso coração, dizendo, né? O Senhor nos alimenta todos os dias com a sua palavra. O Senhor nos alimenta todos os dias com o pasto verde, que é a sua palavra, irmão. Não há pasto melhor do que a palavra de Deus, de que nós se encher do Evangelho, se encher das coisas do Senhor. E quantas vezes o Senhor, o nosso pastor, nos alimenta todos os dias. Quantas vezes nós acordamos, quantas vezes a gente se preocupa com o amanhã. A gente diz, meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser tal dia? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que vai ser isso? E o nosso pastor, muitas vezes, ele nos alimenta com a sua palavra, com a sua promessa, com a sua presença, mostrando a sua fidelidade, mostrando a sua presença na vida das suas ovelhas. Irmão, quem tem intimidade com Deus sabe o que eu estou falando. É quando o pastor, onde você está, é você quando se abre e você clama a Ele, e Ele te responde. E Ele fala com você através da palavra de Deus, através do louvor, através muitas vezes de uma ministração na internet. E ali Ele mostra a sua fidelidade na vida do seu povo, a sua fidelidade na vida de suas ovelhas, por Ele ser o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. A segunda coisa que eu quero falar, através do Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando tudo estiver difícil, lembre que o Senhor é o seu pastor. Irmão, quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver dando errado na sua vida, quando tudo não estiver caminhando do jeito que você quer, do jeito que você queria que saísse, mas lembre-se de uma coisa, que o Senhor, Ele é o meu, o Senhor, Ele é o teu pastor. Irmão, não há amigo melhor do que o nosso Deus, não há amigo melhor do que o Espírito Santo. Eu quero te dizer nessa ministração que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando tudo estiver difícil, lembre-se que o Senhor é o seu pastor. Irmão, quando tudo estiver difícil, você vai dar um suspiro, você vai fazer assim. Talvez não pode sair do jeito que eu quero. Talvez não esteja acontecendo do jeito que eu quis. Mas eu creio numa coisa, que Deus é o meu pastor e que nada me faltará. Irmão, olha para cá, escuta o que eu estou falando. Você vai entender o Espírito Santo falando no teu coração nessa ministração. É na hora que quando tudo está difícil, lembre que o Senhor é o seu pastor. Na hora que quando tudo está apertando, quando tudo está difícil, talvez pode faltar algumas coisas, mas não falta o alimento verdadeiro, que é o teu combustível, que é a presença do Espírito Santo do grandão da Galileia. É na hora que quando tudo está difícil, você começa a clamar, você começa a chamar Ele para perto de você, e você começa a dizer: meu pastor. A tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. E por meio da fé, do meio de nós clamar a Ele, e do meio de nós crer na sua palavra, que Ele é o nosso pastor, que Ele, nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo, e que nós começamos a entender que mesmo no meio da dificuldade, que nós sentimos que Ele está conosco. Glória.
Eu não sei você, irmão. Eu não estou falando do pastor falho, que é o ser humano. Eu estou falando do pastor, do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Talvez se você colocar sua expectativa em mim, você possa se frustrar. Mas se você colocar sua expectativa no verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, jamais você se frustrará. E na hora que quando você chama Ele, quando tudo está difícil, Ele começa a nos encorajar. Ele começa a falar: vai dar tudo certo. Ele começa a dizer: vai passar. E ali nós começamos a ser alimentados. Quantas vezes nós pensamos em desistir, quantas vezes nós pensamos em parar, e do nada, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Eu quero dizer essa segunda coisa para você, irmão. Lembre-se disso nessa pregação, que quando tiver difícil na tua vida, lembre-se que Deus é o teu pastor, que o Senhor, Ele é o seu pastor. É na hora que eu a chapa esquentar, teu pastor está com você, teu amigo fiel, aquele que não te abandona, aquele que não quer estar perto de você por interesse, aquele que está perto de você por uma coisa, por amor, por mim e por você, aquele que deu o único filho unigênito na cruz por amor a mim e você. E Ele manda te dizer nessa noite, ei, você que está ouvindo, no Salmo 123 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, eu creio que mesmo quando tudo estiver difícil, não é o fim. A gente tem que ter convicção de ser: eu tenho um pastor. Olha para cá, irmão. A gente tem que ter, olha para cá. A gente tem que ter, sabe o que é dentro de nós? A Bíblia diz que Deus não deu um espírito de covardia. Deus deu um espírito de ousadia para aqueles que servem a Ele. A gente tem que ter a ousadia de ser: eu tenho um pastor. Eu tenho um Deus vivo que é o meu pastor. E quando tudo estiver difícil, eu vou lembrar que eu tenho um pastor. Irmão, Satanás não quer, de modo algum, que essa ministração chegue nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus fala no versículo 2: deita-me e faz em verde pasto, guia-me mansamente a minha alma, guia-me pelas varedas da justiça, por amor do seu nome. Errei, irmão, fui para o versículo 3: deita-me e faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém, irmão? Irmão, quando tudo estiver difícil, você tem um pastor, que é o Senhor dos Exércitos. É na hora que quando tudo tiver uma tempestade vindo, Ele vai te guiar para águas tranquilas. Olha que pastor maravilhoso. Ele sempre tem um cuidado muito grande nas suas ovelhas. E quando Ele vê que a tempestade, as coisas estão sendo difíceis, Ele sempre guia aquela ovelha através do Espírito Santo, através da palavra, do Evangelho, para que elas venham chegar a águas tranquilas, que é a presença do Espírito Santo. Irmão, tem momentos que nós estamos passando um momento difícil, mas coisa boa é você sentir o Espírito Santo perto de você. Mesmo quando tudo está difícil, você sente paz, você sente uma segurança, você sente que alguém está com você, e é aqui o Espírito Santo. E ali Ele nos oriente, e ali Ele nos guia para águas tranquilas. Amém? A quarta coisa que eu quero falar: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor e ela se sente segura. Olha para cá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ovelha
de verdade, ela conhece a ovelha do seu pastor, a voz do seu pastor. Se o seu pastor falar de longe lá na esquina, ela conhece a voz do seu pastor. Se o Senhor falar com você, se você é a ovelha de Deus, se você é a ovelha do Senhor, você conhece a voz do seu pastor. Se você, a quarta coisa que eu quero falar, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e ela se sente segura. Você pode prestar atenção, irmão, que as ovelhas elas têm uma audição muito boa. Tem as audição muito boa. Em quantas vezes nós nos sentimos tranquilos quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo falar conosco e dizer: vai ficar tudo bem, vai passar, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. E ali quando nós conhecemos a voz, a ovelha ela conhece a voz do seu pastor e ela se sente segura, irmão. Não há nada melhor do que a gente habitar no esconderijo do Altíssimo. A ovelha que é a ovelha de Deus, a ovelha que é a ovelha do Senhor, que anda de acordo com a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós nos sentimos seguros porque nós confiamos na sua palavra, nós confiamos no nosso pastor, nós vemos que ele tem toda a provisão nas suas mãos. E a ovelha conhece a voz do seu pastor e ela se sente segura. E a Bíblia diz em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso pastor, que Ele é a palavra, é na hora que muitas vezes, mesmo quando nós tivemos medo, mesmo que há situação na nossa vida que nós temos medo, que nós somos seres humanos, é na hora que muitas vezes Deus fala. Imagina você passando por uma tempestade, por um luto, e o Espírito Santo fala com você: calma, vai ficar tudo bem. Imagina você chegar no final do mês, como é que vai ser, como é que eu vou pagar? Não, o pastor chega para você, o Senhor dos Exércitos, fala na sua palavra, fala a sua provisão. E quando nós começamos a entender no final desse versículo, o Senhor é meu pastor, além de ele ser nosso pastor, Ele é o Pai de providência, Ele é Pai, Ele é o Pai, Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, Ele não deixa nada faltar. E eu creio, irmão, olha para cá, lembre sempre disso. Eu sempre falo isso, eu vou falar hoje nesse culto, porque eu creio que Deus vai permitir que eu fale. É muito importante a gente saber disso. Deus também deixou os pastores, autoridade aqui na terra para apacentar ovelha. Irmão, tem momentos na nossa vida que a gente conhece, a gente aceita Jesus, a gente se envolve com as coisas do Senhor, a gente vai na igreja, a gente tem pregação, a gente é tocado pelo louvor, pela palavra. E sempre tem uma pessoa que a gente se espelha. Aí do nada acontece um momento que Deus leva um pastor para outro lugar, para outra cidade, para outro setor. Só que sempre vai ter um pastor marcado na tua vida. Sempre vai ter uma pessoa de Deus que Deus vai deixar como pastor aqui na terra. E aí tem momento que você vai olhar assim para muitos pastores e você vai dizer: meu Deus, todos são homens de Deus, mas esse pastor foi o pastor que eu aprendi. Esse pastor foi um pastor que eu cresci espiritual. Esse pastor foi o pastor que me fez acreditar quando ninguém acreditava em mim. E sempre vai ficar marcado um anjo do Senhor que Deus coloca na terra, na nossa vida. Amém? E eu quero falar sobre esse pastor, nosso pastor, o pastor de todos os pastores, que é o Senhor dos Exércitos. E que um dia nós seremos apacentados no céu. Um dia que todos nós seremos apacentados no céu, que todos nós iremos
glorificar o nome do Senhor. Amém? Quem crê, amém? Você crê em nome do Senhor Jesus? E lembre sempre disso: a ovelha conhece a voz do seu pastor, ela se sente seguro. Irmão, quando você estiver com medo, lembre-se que você tem um pastor. E eu creio que uma hora que o pastor vai falar com as suas ovelhas. E quando ele falar, ela vai conhecer a voz do seu pastor. Irmão, a ovelha de verdade, ela conhece a voz do seu pastor. Quando o pastor falar, ela conhece. Porque ela vive, ela tem intimidade com o pastor. Ele tem a proximidade com o pastor. E ali quando o pastor fala, ele conhece, a ovelha conhece a ovelha do seu pastor. E a voz do seu pastor. E mesmo assim, gente, a nossa comunhão com Deus. Quando Deus fala no nosso coração, a gente sempre quer. A gente tem toda a certeza que é o Senhor que fala no nosso coração. O nosso pastor. A quinta coisa, olha o que fala, vamos ler no versículo 4. Leia comigo, para que nós vamos entender. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Irmão, olha o que o profeta salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha para cá, irmão. A quarta coisa que eu quero falar é isso. Deus quer falar isso para você. Eu sou o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou contigo. Deus quer falar isso nessa noite. Eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, minha filha. Não se assombre, porque eu sou o teu Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu creio, irmão, que Deus ele está com você, que Deus ele está comigo, que Deus ele está com aqueles que estão buscando ao Senhor de todo o seu coração, aqueles que têm relacionamento com Deus, aqueles que buscam ao Senhor. Irmão, pode ter certeza, Deus ele está com você. E o profeta salmista fala no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, Deus ele está, eu sou contigo. A palavra que a quinta coisa que eu quero falar é: eu sou contigo. Deus quer falar sobre isso. Eu estou com você, você não está só. Eu sou o seu pastor, eu sou teu melhor amigo. E ainda, o profeta salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele fala, irmão, ele não diz que está passando, ele diz: ainda que eu, tem uma vila, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, olha a certeza que ele tinha, olha a certeza, a intimidade que ele tinha com o seu pastor, que era Deus. E eu quero te convidar nessa noite para você ter essa intimidade, assim como Davi, salmista, e que você também declare, ainda que tenha essa ousadia dentro de você, ainda que está difícil, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor é meu pastor. E Deus quer falar sobre isso, eu sou contigo, irmão. Irmão, tem quando ninguém fica mais do teu lado, tem quando ninguém mais te entende, Ele te entende, Ele está com você. Quando ninguém mais diz: ah, então nós vivemos num mundo que as pessoas elas fazem assim, estamos juntos, é nós. Irmão, quando é amanhã, eles largam a tua mão, ele larga a sua mão. Olha, precisar de mim, estamos juntos, é nós. O que precisar, irmão, quando é amanhã, ele larga a tua mão. E ali, muitas vezes passando por prova, por luta, muitas vezes as pessoas não ficam do nosso lado. Mas é um verdadeiro pastor que ele vai ficar sempre com você. E a sua palavra dele, irmão, tem uma passagem que fala que eis que estarei convosco todas as consumações dos séculos. Irmão, e
Deus, Senhor, Ele não é um amigo beira de estrada. O nosso pastor, Ele não é um amigo beira de estrada, mas Ele é um Deus presente. Ele é um Deus fiel. Ele é um Pai. E Ele quer falar: eu sou contigo. Não tema, meu filho, não tema, minha filha, porque eu sou contigo. Assim como o profeta Salmista: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, mesmo que nós estejamos desanimados, mesmo que nós venhamos passar por luto, mas o Senhor vai sempre estar ali para nos consolar. A Bíblia diz, irmão, que Jesus, Ele deixou o seu Espírito Santo aqui na terra. Quando Jesus ia para o Pai, Jesus disse: eu vou para o Pai, para onde eu vou para não poder ir, mas não deixarei vocês a sós, deixarei o Espírito Santo Consolador. E nós não estamos sós, irmão, nós temos o Espírito Santo. E Deus quer falar sobre essa palavra: eu sou o teu pastor e eu sou contigo. A sexta coisa que eu quero falar, irmão: o cuidado de Deus com as suas ovelhas. Eu sou o teu Deus, e vós, minhas ovelhas, e minha vara e o meu cajado, e por amor, para permanecer na minha presença. Irmão, Jesus fala no final do versículo 4, que o profeta Salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, a sexta coisa é isso: o cuidado de Deus com as suas ovelhas. Eu quero falar sobre o cuidado de Deus sobre a vida das suas ovelhas. A gente pode prestar atenção que um pastor, quando ele estava apacentando suas ovelhas, Davi, quando estava apacentando suas ovelhas, Moisés, quando libertou o povo da terra do Egito, ele tinha um cajado na mão. E muitas vezes a ovelha, ela sai da linha que ela deveria andar. Aí muitas vezes o pastor, ele vem com um cajado, que significa a correção, para que aquela ovelha não saia do rebanho. E a sexta coisa que eu quero falar é sobre o cuidado de Deus com suas ovelhas. Irmão, olha o cuidado que Deus tem na minha vida, olha o cuidado que Deus tem nas nossas vidas, na vida daqueles que se entregaram para Cristo, na vida daqueles que aceitaram Jesus, que nós somos as ovelhas deles, que somos as ovelhas do Senhor. E no final fala: a tua vara e o teu cajado me consolam, irmão. Jesus quer falar sobre isso, o cuidado de Deus com as suas ovelhas. Ou seja, eu sou o teu Deus, e vós, minhas ovelhas. As ovelhas, para Deus, Ele coloca um cajado ali, irmão, e diz: quantas repreensões nós levamos, quantas coisas o Senhor, Ele bota o cajado ali. Ele dá repreensão, corrigimento, disciplinamento, mas Ele nos consola. Ele não, mesmo que nós venhamos ser abatidos, mas Ele não deixa que nós venhamos se perder. Ele sempre está ali com o seu amor, com o seu cuidado. E ali nós entendemos que tudo que o nosso pastor faz, que não é para o nosso mal, mas que é para o nosso bem, para que nós venhamos permanecer na sua presença. E quando nós entendemos mais para frente, quando nós não entendemos que nós passamos, o que nós trilhamos muitas vezes, a repreensão que recebemos, muitas coisas, ali, quando nós começamos a ler em Romanos, que fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. A gente vê que o nosso pastor, tudo que ele faz é para o nosso bem, é para tudo que veio cooperar para o nosso bem. E a gente começa a ver o cuidado de Deus para nossas ovelhas. No final dessa pregação, eu quero ministrar
Enquanto Deus for o seu pastor, nada te faltará. Irmão, olha para cá. Enquanto Deus for o teu pastor, enquanto Deus for o meu pastor, pode ter certeza que nada Ele vai deixar faltar. Eu não estou pregando aqui, irmão, uma pregação que vai dizer que o seu armário vai ficar cheio para sempre até Jesus voltar, não. Eu estou dizendo uma pregação que Deus não vai deixar nada faltar na tua vida. É que quando tiver pouco, Ele providenciará. É quando tiver pouquinho, Ele manda os seus filhos, Ele manda a sua provisão. E do nada ali vem fartura, mas Ele não deixa fartar. Ele sempre supra a nossa necessidade. E enquanto Deus for o seu pastor, nada lhe faltará. Irmão, estava aqui nessa garagem. Poucos vão acreditar no que eu estou falando. E eu pedi a Deus uma palavra no meu coração. E eu tremei meu joelho. Eu tinha preparado tudo aqui, as cadeiras. Eu tremei meu joelho aqui. Me sentei. E disse: Senhor, fala comigo. Me confirma essa palavra, se quer que eu pregue. Porque quando nós que prega, tem momento que a gente prepara a pregação e Deus diz: eu não quero essa, apaga tudo e refaz de novo. Só quem vive pregando entende o que eu estou falando. É você pregar da conta que o Espírito Santo quer, no momento que Ele quer, na direção que Ele quer. E eu me sentei aqui, eu comecei a orar. Eu disse: Senhor, o Senhor me confirma se é isso que o Senhor quer que eu pregue. Eu estou lendo o Salmo. E o Senhor me tocou, mas eu quero uma confirmação. A gente não pode jurar, irmão, porque a Bíblia diz: se sim ou não, procedendo disso, é procedência do inimigo. Eu fechei meus olhos, eu dobrei meu joelho, eu botei a Bíblia no chão aqui, eu botei a mão no chão e comecei a orar. Eu disse: Senhor, em particular com Deus, só eu, Senhor. Eu disse: Senhor, fala comigo. E foi na hora que Deus fez uma pergunta para mim. E eu disse, e Ele me perguntou e eu disse, Ele disse: o que você fez esses dias? Aí Ele perguntou novamente, disse: o que você fez esses dias? Eu disse: Senhor, fiz muitas coisas. Eu preparei as coisas do culto. Eu paguei o aluguel. Resolvi as coisas de minha mãe. Eu fiz muitas coisas, Senhor. Trabalhei. Aí Deus falou: é isso que eu quero que você pregue. Preste atenção. Quem é que não deixa nada faltar na tua casa? Aí é o Senhor. Juro, irmão, quando não estou mentindo. Quem é que te aconselha quando você está de cabeça quente? O Senhor. Quem é que traz os fregueses na tua porta quando tu pede e ora? Eu já querendo chorar, digo: Senhor. Quem é que prove tudo na tua vida? O Senhor. Quem é que sobre toda necessidade? Aí eu disse: o Senhor. Quem é o teu pastor? Deus falou isso para mim hoje. Aí eu disse: o Senhor.
Aí Deus falou para mim no meu coração e disse: enquanto eu for o teu pastor, nada te faltará. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem pouca pessoa aqui nessa garagem, mas se você crê nisso que eu estou falando, isso não é, irmão, criação da minha cabeça. Isso é para gente que crê, que tem fé. Você que está ouvindo da sua casa, se você crê que Deus é o teu pastor, nada vai te faltar, irmão. Mesmo que saia levante e rebulice, mesmo que muitas coisas venham a dar errado, mas se você crê que Ele é o teu pastor, nada te faltará. Glória a Deus. E Deus falou isso no meu coração: enquanto eu for o teu pastor, nada me faltará. Leia de Salmo 23, meu filho. Eu digo glória, aleluia. Aí eu comecei a chorar, irmão. Eu comecei a dizer: Jesus, tu és tão bom ser crente. Irmão, pode se levantar o que for na tua vida. Tu tem um pastor. Tu tem um grandão da Galileia, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o que fez o céu e a terra. Quando alguém olhar para você e dizer: bichinho, lidou quem? Ganoso. Você tem um pastor grande. Quando ninguém olha para mim e diz: nunca vai conseguir, enganou-se. Porque quem me prometeu não foi o homem, foi o pastor celestial que está lá no céu. O engraçado, irmão, que o nosso pastor nunca desiste da sua ovelha. Só quem está aqui conectado com Deus está entendendo o que eu estou falando. E Deus quer falar na tua vida, irmão. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele cuida de você em cada detalhe. Ele sabe até quantos cabelos você tem. A Bíblia diz que antes de você ser criado, até os cabelos Ele tinha contato na tua cabeça. O teu pastor, o teu amigo, o teu conselheiro, o príncipe da paz. É na hora que quando vier a tribulação, o príncipe da paz chega, o príncipe da paz. Glória ao príncipe da paz. Irmão, tem pessoas que não entendem. Eu quero falar, fechar essa pregação com isso. A pior pobreza da alma, a pior pobreza do ser humano não é a gente não ter dinheiro, é a gente ser pobre com Deus. Mas quando você, uma vez que você tem um Pai celestial, mesmo que venha faltar coisas bem materiais, nada te falta na tua vida, porque você já é preenchido pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. E se você ficar alegre, você diz: Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Irmão, tem momento na nossa vida, quantas vezes nós passamos por acucho, muitas vezes a gente pensa: meu Deus, como é que vai acontecer? Como é que vai ser? E o nosso pastor do nada, ele nos deixa sem palavra sobre o agir, sobre o seu trabalhar, sobre o seu cuidado. Eu quero terminar essa ministração. Quero que você reflita. Enquanto você tiver um relacionamento com Deus, enquanto Deus é o teu pastor, irmão, pode ter certeza que nada vai te faltar. E peça, olha para cá, nós temos que aprender a pedir. A gente tem que aprender a pedir, a gente tem que ser pidão, irmão, olha para cá. A gente tem que orar e dizer: Deus, me dá isso, Senhor. Faz isso na minha vida, porque Ele é nosso pastor. E se nós pedir ao nosso pastor com fé, sem dúvida, Ele nos dá. Se estiver alinhado com a sua vontade, Ele vai nos dar. Se Ele vê que é bom para nós, Ele vai nos dar. Eu quero dizer a você, finalizando essa pregação, enquanto
quando Deus for seu pastor, nada te faltará. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Essa palavra, se Deus falou no seu coração, amém, irmão? Eu quero que Deus fale comigo. A pregação foi para mim. E Deus é maravilhoso. Você tem um pastor, irmão. Um pastor perfeito. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Jesus por esse culto maravilhoso, por tudo que Ele tem feito. Levante sua mão no seu coração. Deus, Espírito Santo, eterno Deus e eterno Pai, eu te apresento perante a tua presença, perante o teu altar. Eu te apresento em nome do Senhor Jesus e Espírito Santo a nossa sede em tuas mãos. Eu te apresento, Deus, Espírito Santo, a vida de cada um, Jesus, que está na sua casa, que saiu da sua zona de conforto e disseram: eu vou para a casa de Deus, eu quero ouvir Deus falar no meu coração. Deus, Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará. Mesmo que a gente venha andar pelo vale da morte, Jesus, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus, aqueles que andam na tua presença, Senhor, mesmo que a morte venha, o Senhor, meu Pai, Ele nos livra de todo mal. A tua palavra mostra a tua fidelidade na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram jogados naquela fornalha de fogo, o Senhor livrou. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. E o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo Senhor. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que capacitou o povo da terra do Egito. Deus que libertou o povo da terra do Egito. O Senhor é o mesmo Deus, Senhor. O mesmo Deus, o Senhor não mudou. Nós cremos, Jesus, nosso pastor, nosso verdadeiro pastor. Eu declaro perante a tua presença, eu declaro perante o teu altar, perante o teu selo, que eles venham entender, Jesus, que eles têm um pastor. Que ele, Jesus, Espírito Santo, Pai, quando tudo estiver difícil, que eles venham lembrar que ele tem um pastor. Eles venham lembrar, Jesus, que quando tudo estiver difícil, Jesus, que há um Deus que há um Deus que luta sobre nossas vidas, que há um Deus que está conosco. Eu declaro perante a tua presença, eu declaro perante o teu altar, Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Deus, que a cada dia, a cada culto, a cada ministração, o Senhor venha gerando, Jesus, fome pela tua palavra, que nós venhamos entender, Jesus, que a grama verde significa a tua palavra no nosso coração, e que nós venhamos saciar só com a tua palavra, que nós venhamos saciar só com aqueles que nos aproximam de ti. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento perante a tua presença, a vida de cada um, levando sua mão para cima. Deus, eu te agradeço por esse culto maravilhoso, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer. Guarda teus filhos, guarda tuas filhas, debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos, debaixo da tua mão potente lá. Eles venham sair daqui, Jesus, frutificado mais uma vez pela tua palavra, frutificado pelo teu evangelho, e que eles entenderem que eles são filhos e que também eles são ovelhas, escolhida e separada, exclusiva para o teu reino, Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Leva os teus filhos debaixo de tuas mãos, que eles venham ter um final de semana maravilhoso, com a tua consolação do Espírito Santo de Deus, que toda a igreja diz amém. Foi essa palavra, Deus te abençoe em nome de Jesus. E foi essa palavra, Deus te abençoe. Salve seu irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.